E aquilo me chamou muita atenção, e a explicação dele, né, que a princípio as pessoas pensam que só tem uma montanha. A mesma coisa é o cumprimento da profecia. Às vezes a pessoa pensa que aquela profecia é só para aquilo e ela vai repetindo. A profecia ela acaba se repetindo. Então, assim também acontece com as profecias, que muitos teólogos e líderes, né, surgem para dizer de forma leviana que tal profecia se cumpriu. Não tem esse tipo de experiência, não tem esse tipo de visão, não tem esse tipo de revelação, né? Não, já se cumpriu aqui, etc. E não para, às vezes, nem para examinar, entendeu? Não faz sentido. Lembrando também que as profecias de Sofonias não incluem apenas Gaza, mas outras nações vizinhas, inclusive Israel. Ao ler sobre Gaza e me aprofundar na história da faixa de Gaza, eu fui ficando perplexo. Antes mesmo de ler sobre o juízo em Gaza, devemos lembrar que em Juízes, capítulo 16, Sansão vai a Gaza para se deitar com uma prostituta. Juízes, capítulo 16, versículo 1, diz assim: foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então foi em Gaza o último ato de Sansão, e ele ali morreu, e sua família veio resgatar o seu corpo, né? Versículo 30 do capítulo 16 de Juízo. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então assim, versículo 31 diz assim: então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel 20 anos, Juízes 16, 30, 31. Lembrando que o pecado venceu Sansão. Então Sansão, ele tipifica a cegueira de Israel e da igreja, né, que desobedece, fornicando e se prostituindo nos dias atuais. Poucos sabem que parte do povo da faixa de Gaza são descendentes dos filisteus. Eu mesmo só soube por causa da pesquisa que eu fiz para esse vídeo. Então, chegando lá no livro de Sofonias, né, que ele foi escrito 630 anos antes de Cristo, diz assim, capítulo 2 do livro de Sofonias, capítulo 2: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Versículo 2: antes que o decreto produza seu efeito, o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Versículo 3: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tende posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondido no dia da ira do Senhor, pode ser. Versículo 4: porque Gaza será desamparada, e Ascalon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida, e Ecrom será desarraigada. Na Bíblia Viva é mais assustador ainda. Versículo 1 diz assim: ajunte seus habitantes e ore, nação desavergonhada. Desavergonhada, nação sem vergonha. Versículo 2: enquanto ainda há tempo, antes que comece o julgamento, a sua oportunidade seja levada embora como a palha ao vento. Antes que a violenta cólera do Senhor seja despejada e o terrível dia da sua ira comece. Versículo 3: supliquem ao Senhor que os salve, todos vocês que são humildes, todos os que tentaram obedecer. Vivam humildemente e façam o que é certo. Talvez assim o Senhor os proteja da sua ira naquele dia de julgamento. Versículo 4: Gaza, Ascalon, Asdod e Ecrom, essas 4 cidades dos filisteus serão destruídas e deixadas completamente desertas. Então, geograficamente, eu fui pesquisar, fui olhar, então, geograficamente a faixa de Gaza nós estamos vendo ao vivo, né? É como se nós estivéssemos pegando aqui a Bíblia, o que está acontecendo, e estivéssemos lendo um jornal. 634 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, Deus mandou o Espírito Santo, usou homens, para Sofonias, através do Espírito Santo que revelou, para ele escrever o que nós estamos vendo hoje.
Então, a profecia não termina em Gaza, né? Mas vai a Ascalon, que fica mais acima de Gaza, né? Então, Gaza está aqui, fica mais... Então, Ascalon se encontra situado na costa mediterrânea da Palestina, ao sudoeste de Judá, entre Asdod ao norte e Gaza ao sul. Vai também em Asdod, que fica mais acima de Ascalon, Gaza, né? Ascalon e Asdod. Então, Asdod é a quinta maior cidade de Israel, localizada no Distrito Sul, com aproximadamente 200 mil habitantes. Ela era conhecida como Azotus, durante o período romano. E chegando a Ecrom, então era uma cidade na divisa da fronteira entre a Filistéia e o reino de Judá. No local agora, né, Micne, perto da pequena vila de Aqui, encontra-se a 35 km sudoeste de Jerusalém e 18 km ao norte da cidade de Gate, na divisa da planície ocidental, litoral. Então é necessário examinar bem as escrituras, pois o entendimento vai dando esclarecimento. E entendemos que Deus nada tem contra o povo palestino, mas contra os grupos terroristas. Afinal de contas, os filisteus eram soldados que iam atacar o povo de Israel. Então o livro de Joel, capítulo 3, e Ezequiel, capítulo 35, traz uma luz forte sobre esse tema. A mensagem de Sofonias precisa ser colocada em prática. Na verdade, eu gostaria de compartilhar mais informações, mas estou tendo cuidado de não especular, mas passar apenas o que está na Bíblia. Se ler a Bíblia, o que eu poderia fazer é continuar lendo, né? Que diz assim, versículo 5: Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja morador. E a borda do mar, versículo 6, será de pastagem, com cabana para os pastores e currais para os rebanhos. E vai assim, cenário de destruição, promessas de restabelecer no acredito, talvez no milênio, né, Israel, mas uma realidade muito triste. Então estou tendo cuidado de não especular, mas passar apenas o que está na Bíblia. Então é para você ter uma aula gratuitamente. Eu achei muito importante, estou aqui colocando inclusive o link, né? Eu mesmo não lembrava que o local da última proeza de Sansão derrotar os filisteus foi exatamente em Gaza, né? Então vale a pena o conhecimento. A matéria do link foi escrita em 2009 e conta como foi a criação da faixa de Gaza, do Hamas e outras verdades que desconhecemos. Eu estou colocando aqui o link que me reacendeu essa luz. E o motivo principal de eu estar fazendo aqui esse vídeo é a minha lealdade a Deus, a palavra de Deus. É claro que tem gente que não vai gostar, mas é a palavra de Deus que ela precisa ser proclamada, a palavra de Deus precisa ser respeitada, temida. É a palavra de Deus que traz salvação, que limpa. As Escrituras, examinando as Escrituras. Então está aqui. Eu, essa madrugada, eu acordei, vi aleatoriamente, e quando eu olhei, estava lá. Eu falei, nunca vi isso antes. Estava lá. O que está na mídia, o que está saindo na televisão, está aqui na Bíblia. É assustador. Sabe quando a gente abre a Bíblia em Mateus 24, ou o livro de Apocalipse, mas não assusta? Porque não está acontecendo. Mas aqui está acontecendo. Então, o que o Senhor, né, usou os profetas, né, escolhidos, né, para nos alertar a mim, alertar você, né, de que o negócio vai ficar feio, entendeu? Não é aqui para colocar medo em ninguém, mas eu também não posso ficar dizendo que é só vitória, quando a gente está num cenário aí que só vê destruição, né? Que só vê maldade, né? Que só vê coisas que realmente assustam. É terrível. Então quando a gente vai lá examinar o que os filisteus faziam naquela época com os judeus, a gente agora está vendo exatamente as mesmas
coisas. Então é claro que a gente continua orando, a gente continua clamando, deixando claro que Deus não tem nada contra o povo palestino, né? A guerra de Deus é contra o mal, né? Contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus, e há um castigo, e Sofonias fala sobre isso, que vai castigar aqueles que se levantam contra Israel, inclusive países vizinhos. Ali cita os nomes, né? Tem outros nomes, né? Mas é só pegar ali no buscador ali e dizer: o que significa essa cidade? Moabe. Você vai ver que país é esse. Então é questão de buscar Deus ainda mais, de clamar a Deus, de se arrepender dos maus caminhos, que me calma noite, oi, calaba, sube, rábia, sebe, esme aqui, Senhor. E calebe, nábia, coube, nábia. Vida, na verdade, sem o Senhor ela não faz sentido nenhum. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós estamos vendo aí acontecendo coisas que até forças armadas estão sendo assaltadas, quartéis, uma coisa atrás da outra. É momento de clamar a Deus, sabe? É momento de... já passou, né? Claro, né? Mas nós temos que continuar, nós temos que buscar, nós temos que nos humilhar. O grande segredo, o que eu acho uma revelação, não só o que está acontecendo, mas o remédio. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Então, em primeiro lugar, tem que ser manso. Olha só. Que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Olha só. Porventura seja escondido no dia da ira do Senhor? Então nós precisamos ser escondidos no dia da ira do Senhor. E cair na real. Esse negócio de que nós vamos ser arrebatados a qualquer momento, né? É passar por cima da palavra de Deus que revelou ao servo dele, Paulo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 4. E ver que vai surgir, a qualquer momento aí, no cenário, vai surgir aí o anticristo, vai surgir aí o domínio do mal, vai cada vez mais. Nós precisamos estar em Cristo mesmo, para não ter medo e saber que nossa esperança não está aqui não, nossa esperança está no céu. É assustador, mas é Bíblia. Eu vim aqui ler Bíblia, estou lendo a Bíblia, enquanto eu posso. Essa é a verdade, enquanto eu posso. Porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer através do anticristo é se levantar contra tudo que se chama Deus. E vai se estabelecer como sendo ele o próprio Deus. Então, algum caminho aí que vai acontecer, onde o templo vai ser reconstruído, né? Então o cenário ali vai acontecer, o que está no livro de Apocalipse vai acontecer. Se estão assustados com o que nós estamos vendo, quando nós abrimos Apocalipse, eu não quero nem falar. Eu não quero nem falar de Apocalipse. Quando abrimos Apocalipse, é assustador. É assustador. Então, não é como um dia desse aí eu vi um pobre coitado, né, dizer que Apocalipse já se cumpriu. Misericórdia. Isso é muito leviano, fazer uma afirmação dessa. É ser muito leviano.